Aniversário também pode ir. É importante que as crianças estejam bem. Eu conto com a sua participação, sua reverência, sua oração aqui no culto. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Lucas. Gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta ou acessada aí, mesmo que gaste mais bateria do seu celular, mas é importante você acompanhar a palavra de Deus. A princípio eu vou ler do capítulo 12 só 3 versículos, 22, 23 e 31. Nós vamos abordar todo esse texto. Então os versículos 22, 23 e 31 dizem assim: a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém, queridos? Quero falar sobre o segredo de uma vida abundante. Não é nenhuma novidade que todo ser humano quer ser feliz. E às vezes há uma corrida louca para encontrar a felicidade. E muitos pensam que encontrarão no dinheiro, no sucesso, na fama, nos prazeres da vida. Acham que isso é o top de tudo, o mais importante. Cedo ou tarde, essas pessoas vão descobrir que é uma ilusão. É correr atrás do vento. Eu já contei aqui mais de uma vez que o grande evangelista Billy Graham foi convidado com a sua esposa para almoçar na casa de um ricaço, de um homem muito rico, considerado um dos mais ricos da época. E era um homem de 75 anos, um homem triste, semblante triste. E naquele momento o homem derramava lágrimas diante do casal. E ele disse assim: eu sou um homem muito rico, mas sou um homem infeliz, talvez o mais infeliz do mundo. Eu tenho o que quiser, eu posso comprar o que quiser, eu posso viajar para onde eu quiser. Eu tenho iate, tenho um avião, tudo particular. Tudo que alguém possa desejar e imaginar, eu tenho e posso ter. Mas sou um homem vazio. Eu me considero um homem miserável, triste. Queridos, é uma realidade que as coisas do mundo não preenchem nossa alma. A experiência desse homem foi a experiência de Salomão. E Salomão, é interessante que ele vai relatando a sua história. E ele bateu em muitas portas, tentando encontrar a felicidade, e não encontrou. Só no final, ele então diz que encontrou em Deus. Encontrou em Deus a felicidade. E ele, no final do livro, ele diz assim: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. O que nós estamos vendo nesta vida é tudo vaidade. Queridos, aqui no Sermão da Montanha, Jesus
nos mostra o segredo da felicidade, uma vida abundante. Se você puder ler da Bíblia só o Sermão da Montanha, você vai ser ricamente abençoado. Não só conhecer, mas praticar. É o segredo de viver. É o segredo da vida feliz e abundante. Pratique o Sermão da Montanha. Você vai ver uma transformação na sua vida. E aqui nesse trecho, Jesus vai mostrar algumas coisas para a gente entender o que é viver, o que é alcançar a verdadeira felicidade, o que é ter uma vida abundante. Então veja aí, por favor. A primeira coisa que ele destaca aqui, a primeira verdade que Jesus apresenta aqui, é que nós precisamos vencer a ansiedade. Vencer a ansiedade. Verso 22. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Se vocês repararem, Jesus acaba de falar de um rico tolo, de um homem que se preocupou só com os bens materiais, só com a sua riqueza material. E chegou no final da vida, ele estava vazio, ele estava perdido, sem Deus, sem esperança. Então Jesus o chama de tolo, uma pessoa tola, que não tem nenhuma sabedoria. E aí então Jesus passa a falar da verdadeira felicidade, de como encontrar uma vida abundante. E ele começa exatamente dizendo o seguinte: nós precisamos vencer a ansiedade. Você tem ansiedade? Não precisa levantar a mão, que todo mundo vai levantar as duas. As crianças, desde cedo, estão cheias de ansiedade. Nós precisamos vencer, irmãos, as nossas preocupações. E Jesus, ele fala do comer, do beber, do vestir e do amanhã, em relação ao futuro, que enche o nosso coração de ansiedade. Ele fala das nossas necessidades básicas para viver, porque nós somos muito preocupados com o alimento, com a roupa, com o vestido, com o amanhã. Nós nos preocupamos com a nossa saúde, nós nos preocupamos com o exame que vamos fazer, se estamos doentes, se vamos ter uma doença, o que pode acontecer com o nosso emprego, com o nosso ganha-pão, enfim, há muitas coisas que nos preocupam, que nos enchem de ansiedade. Quando vai fazer um exame para uma cirurgia, as pessoas ficam nervosas, é o problema da família, o problema do casamento, o problema dos filhos. Irmãos, ficamos ansiosos. A ansiedade é um mal do século, se não é o principal, um dos. E Jesus está falando que nós precisamos vencer a ansiedade. Pesquisas mostram que mais de 90% dos motivos de nossa ansiedade, o que acontece? Não vão acontecer. Os nossos motivos de ansiedade não vão acontecer. Então a gente sofre antes e nem sabe se vai acontecer. E se acontecer, vai sofrer duas vezes. Mas a gente sofre por antecipação e sofre sem necessidade. E essa ansiedade, essa preocupação corrói o nosso interior, irmãos. Essa ansiedade traz enfermidades para a nossa vida. Ela suga nossas energias. Então Jesus está mostrando aqui que nós não precisamos ficar inquietos. Às vezes o coração dispara a medos, a temores, a dúvidas,
a tensão, a insegurança. A gente perde o sono, tem pesadelos. A ansiedade vai causando isso na nossa vida. A gente perde saúde, a gente deixa de desfrutar das coisas boas da vida, das alegrias que Deus nos proporciona, porque a ansiedade toma conta do nosso coração. Veja o verso 23, por favor. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. A sua vida é mais importante do que essas coisas, do que os bens materiais, do que as coisas perecíveis. Olha o verso 24. Observe os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem mais do que as aves. Às vezes, irmãos, a gente só sente segurança quando a despensa está cheia, quando o celeiro está cheio, quando a conta bancária está estabilizada. A gente corre o risco de só sentir paz e segurança quando essas coisas estão acontecendo. E quando isso não acontece, irmãos, ansiedade, preocupação, estresse toma conta da nossa vida. A gente começa a imaginar coisas com os nossos filhos, com o marido, com a esposa. Ansiedade, olha só o verso 25. Olha só. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? A preocupação, irmãos, não prolonga a vida, ela encurta a vida. Ela não ajuda em nada, ela só prejudica. Então, nós precisamos vencer a nossa ansiedade, a minha e a sua. Vencer, enfrentar e vencer a ansiedade que tanto assola a nossa alma. Segunda coisa que Jesus diz aqui, a segunda verdade que ele fala sobre vida abundante, como conseguir, é que nós precisamos viver pela fé. Viver pela fé. Observe bem, por favor, os versos 27 e 28. Diz assim: observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 28. Ora, se Deus assim veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará a vocês. Para o quê? Homens de... Olha só. Olha o destaque de Jesus. Homens de pequena fé. O que nós estamos aprendendo aqui, irmãos? Que se ficarmos ansiosos e preocupados a respeito do nosso sustento, a respeito do amanhã, do futuro, do cuidado de Deus, essa ansiedade está dizendo o quê? Eu não confio em Deus. Eu não confio plenamente em Deus. Eu não descanso nos braços de Deus. Eu não creio no sustento de Deus. E pior, eu não creio nas promessas de Deus. A ansiedade é incrédula, irmãos. Nós não precisamos nos preocupar com essas coisas. É Jesus que está dizendo, não sou eu, irmãos. Não é o pastor Tadeu que está dizendo, não. Irmãos, a natureza toda depende de Deus. Toda a criação, todo o universo depende do Criador. Mas nós, muitas vezes, não aprendemos a depender dEle. A descansar nos braços dEle. Ele não falha com ninguém, nunca falhou. Será que vai falhar conosco? Será que justamente conosco Ele vai falhar? Então nós ficamos ansiosos, irmãos, porque
não confiamos plenamente em Deus. Mas se eu tiver dinheiro no bolso, se eu tiver bem de saúde, se está tudo correndo bem, eu tenho segurança. Eu fico tranquilo. E aí que está o perigo. Aí que está o perigo. De eu tentar viver sem Deus. De eu achar que estas coisas vão preencher minha vida, vão trazer alegria e felicidade. E aí sofremos, ficamos vazios, temos alegrias passageiras e não desfrutamos da vida verdadeira, da vida abundante que Jesus está dizendo aqui. Então nós precisamos viver pela fé. É isso que Jesus está ensinando. Vida abundante, vida feliz, só é possível pela fé. Veja o verso 29 e 30 agora, por favor. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber. E não fiquem preocupados com isso. Porque quem são os gentios? Considerados não cristãos. Preste atenção. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Irmãos, quando nós não confiamos em Deus, no sustento de Deus, no cuidado de Deus, e por isso ficamos preocupados e ansiosos, nós estamos agindo como quem não crê em Deus. Como quem não tem um Pai, o supridor que cuida de nós. Você conhece muito bem a história de Lutero, que começou a estudar a Bíblia, e sua vida foi transformada quando ele descobriu que o justo vive pela fé. Pela fé. Meu irmão, a vida cristã só pode ser vivida pela fé. Não é por vista, não é pelas circunstâncias, é pela fé. Você só pode desfrutar de uma vida abundante pela fé. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o erro da ansiedade é olhar para a direção errada. Nós não olhamos para as aves e os lírios, que Jesus disse aqui. Nós olhamos para os outros, para a vida dos outros, e olhamos as circunstâncias, cobiçamos a vida dos outros. E você lembra que o Salmo 73 fala a experiência de quem? De Asaf. Aquele que dirigiu o louvor. E ele quase caiu. Quase abandonou a fé. Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava servindo a Deus, estava passando por lutas e dificuldades, e estava olhando para a vida dos ímpios. Daqueles que blasfemavam contra Deus, que não queriam saber de Deus, e aparentemente eles estavam uma vida muito feliz, abastada, e ele passando um perrengue danado. E diz a Bíblia que quando ele entra no santuário, ele começa a enxergar, seus olhos são desvendados. Ele começa a ver a realidade de Deus, a riqueza que é ter o Senhor. O tesouro que é ter o Senhor é estar em comunhão com Ele. Ele começa a ver o futuro dessas pessoas. Ele começa a ver o que esperava por essas pessoas. E ele então bota os pés no chão, na rocha, e volta para Deus. E firma-se nas mãos do Senhor. Você crê no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. Você crê nisso? Nada vai te faltar. E o Salmo vai discorrendo ali
o suprimento, o supridor, o pastor divino, o que faz? Vai te conduzir a pastos verdejantes, águas tranquilas, vai suprir, vai trazer conforto para a sua alma, unção para a sua cabeça, vida abundante. Mas nós cremos, nós precisamos crer que Ele é nosso pastor, eu preciso ser ovelha dEle. Eu preciso agir como ovelha, confiar, se Ele está me guiando, eu vou seguir o meu pastor. Ele vai me guiar. E mesmo que eu passe por vales sombrios, mas Ele está na minha frente, Ele está comigo. E Ele não vai me deixar nas horas difíceis, nas horas de calamidades, de tempestades, vales sombrios. Vida pela fé, vida abundante só pela fé. E por último, eu chego lá no verso 31, veja aí, por favor. A terceira verdade que nós encontramos nesse texto é que, para desfrutar dessa vida abundante, eu preciso buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas, não confunda todas as coisas, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, como nós precisamos praticar esse versículo. Como os cristãos precisam praticar esse versículo. Porque lá no fundo, queridos, na prática, nós invertemos a ordem. Nós buscamos as coisas primeiro. E o reino de Deus fica de lado. É depois, em segundo plano. Aqui está o segredo da verdadeira felicidade, da realização da vida abundante. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Irmãos, todo o texto, Jesus está falando de valores. De valores. O corpo vale mais que o vestuário. A vida vale mais que a comida. O reino de Deus vale mais do que o reino terreno, as coisas terrenas. Jesus não ignora, preste atenção, a nossa ligação com as coisas materiais. No verso 30 ele fala isso, pode ver. Eu sei que vocês precisam dessas coisas. Jesus não fica indiferente às nossas necessidades materiais, mas ele faz uma advertência: vocês precisam buscar primeiramente o reino de Deus. Esse é o nosso desafio, irmãos, diário. Há um contraste aqui entre coisas terrenas e o reino de Deus. As coisas terrenas são passageiras, elas acabam, ladrões roubam, deixamos tudo aqui, mas o reino de Deus é eterno. O reino de Deus, ninguém tira de nós, queridos. É um tesouro inesgotável, é um tesouro que é guardado no céu. Nosso, para nós. Mas é preciso buscar primeiro o reino de Deus. De todo o nosso coração. De toda a nossa alma. Jesus disse que quem quiser ganhar esta vida, perderá. E quem perder esta vida por amor a Ele, a achará, ganhará a vida abundante, a vida eterna. Sabe por quê? Olha o verso 34. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Aqui é o X da questão, queridos. Que tesouro, isto é, o que nós mais valorizamos. O nosso coração está naquilo que nós mais valorizamos, mais ansiamos, mais queremos. Nosso coração está nisso.
E será que o que nós mais queremos é o reino de Deus? As coisas de Deus? Agora, Jesus, preste atenção, Jesus diz assim: busquem o reino de Deus. A ideia de buscar aqui, irmãos, é se esforçar, é desejar, é querer com toda a vontade, é priorizar, valorizar, é fundamentar a existência, é firmar estacas. Agora, olhe em contraste a isso, as coisas materiais. O que ele diz? Ele fala de buscar, diz o quê? Vê o texto, serão o quê? Olha só, busquem o reino de Deus, e estas coisas serão o quê? Será que Jesus não está exagerando aqui não? Serão acrescentadas? Irmãos, olha que bem, isso aqui é promessa de Deus, irmãos. Toma posse dessa promessa, meu irmão, minha irmã. Estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo para nós aqui, queridos, é quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Quando você busca a Deus, Ele cuida de suas necessidades. Ele acrescenta a sua vida. Repito, isto é promessa. Se Jesus nos deu o mais importante, o de mais valor que é Jesus, não vai nos dar as outras coisas? Paulo fala isso aos Romanos. Não vai dar as outras coisas, irmãos. Jesus vai suprir, irmãos. Mas por que as pessoas são tão infelizes, frustradas, fracassadas, vazias? Porque não estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Não estão. Preste atenção. 2 salmos nós conhecemos bem e gostamos, Salmos 127 e 128. Não precisa abrir não. O 127 começa assim, preste atenção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Preste atenção. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Gente, que negócio é esse? Isso é algo de Deus, é algo sobrenatural. 128, 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Em outras palavras, o que esses 2 salmos estão dizendo? Busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e estas coisas serão acrescentadas a vocês. Vocês serão felizes, terão uma vida abundante. Isso é, repito, promessa de Deus. Aí você pergunta, pastor, o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Primeiro, é você crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. É você ter Jesus como o Senhor da sua vida. O reino de Deus é domínio de Deus. Eu sou súdito, eu obedeço ao rei. Ele é Senhor da minha vida, eu vou obedecer a sua palavra. Ele vai reinar no meu coração. Eu vou seguir os passos de Jesus. E aí eu vou desfrutar dessas bênçãos. Elas serão acrescentadas à minha vida. Então, vida abundante, irmãos, a gente não vai só desfrutar na eternidade, não. Começa aqui. Aqui. Vida real, abundante. Jesus tem para nós. Para mim e para você.
Eu quero concluir. Jesus veio trazer vida e vida abundante. Qual o segredo que ele dá aqui neste texto? Primeiro, nós precisamos vencer as preocupações da vida, a ansiedade da vida. Qual é a sua preocupação hoje? O que está causando ansiedade a você? É problema na sua família? Problema no seu emprego? É desemprego? É problema financeiro? É algum vício? É algum relacionamento que foi quebrado? É algum relacionamento errado, fora do padrão de Deus, da vontade de Deus? Você está preocupado com o amanhã? Com o que será de você? O que vai acontecer no seu futuro? É enfermidade? Está com medo de quê? Está sentindo depressão, angústia, tristeza, solidão, culpa? Porque a culpa também tira o prazer de viver. Um pastor lá de Vitória, um membro da igreja pediu: pastor, você pode ir na minha casa visitar minha mãe? Posso, meu irmão. O que está acontecendo? Minha mãe é uma mulher infeliz. A gente, aniversário, tanta coisa, sabe, ela participa e tudo, ela é uma pessoa bondosa, mas a gente vê uma mulher infeliz. Anos e anos, pastor, minha mãe é assim. Vou lá visitar. Chegou lá, entrou, tal, começaram a conversar. E aí ela disse para o filho: meu filho, deixa eu conversar particularmente com o pastor aqui. Sim, saiu. Aí, na sala, sozinha com o pastor, ela disse: eu tenho um problema sério na minha vida. Essa mulher já era viúva. Ela se casou e tinha 50 anos de casada. A culpa que ela levava esses anos todos é que ela traiu o noivo. Quando eram noivos, ela traiu o seu noivo. E ela carregava essa culpa todos esses anos. A gente acha que, a gente fala até, né? O tempo cura. Nem tudo, queridos. Nem tudo. Aquele pastor abriu a Bíblia, falou de Jesus para aquela mulher, falou que ele levou a nossa culpa para a cruz. E aquela mulher entregou sua vida a Jesus. E quando o filho voltou, ele já viu outro semblante da sua mãe. Irmãos, o que está emperrando nossa vida? O que está impedindo você desfrutar de uma vida abundante? O que está preocupando você? O que está aí amargando a sua alma? Você precisa ver isso. Segunda coisa que nós vimos é que precisamos viver pela fé, meu irmão. Meu irmão, exercite a fé. Deus te dá a oportunidade cada dia de exercitar a sua fé, e é nos problemas, nas dificuldades que você precisa exercitar a sua fé. E às vezes nós não exercitamos a fé, e aí vem outro, e são oportunidades que Deus vai nos dando para crescer na fé. Crer que Deus é o nosso sustentador. Como Ele sustenta, irmãos. E por último, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Seu tesouro maior é Jesus. A riqueza maior é Jesus. Eu acho que todo mundo aqui ouviu falar de Steve Jobs. Este homem que revolucionou a informática, dono de não sei de que aí, Apple, mais o quê? E este homem morreu em 2011, com 56 anos de câncer no pâncreas.
ele deixou uma fortuna de 8 bilhões. 8 bilhões. E não sei como é que está hoje, mas o negócio virou um salseiro dos filhos. Ele tem um filho e 3 filhos. O negócio ficou quente lá com a esposa, os filhos, o negócio, a fortuna. Mas eu não estou querendo falar sobre isso, não. Olha a mensagem que ele deixou antes de morrer. Ele disse assim: nesse momento, deitado em minha cama, doente e lembrando de toda a minha vida, percebo que todo reconhecimento e riqueza que tenho não faz sentido diante da morte iminente. Ele disse: eu tenho dinheiro para contratar o melhor na tarefa que for, mas não é possível contratar alguém para levar a minha doença. E foi adiante. O dinheiro pode obter todos os tipos de coisas materiais, mas uma coisa não pode ser comprada: a vida. Ele continua: eu cresci, e à medida que cresci, percebi que um relógio de $300 e um de $3.000 mostram a mesma hora. Entendi que com um carro de $150 mil ou com um de 5 milhões, nós podemos chegar no mesmo destino. Que uma casa de 300 metros quadrados ou em uma de 3.000 metros quadrados, a solidão é a mesma. A verdadeira felicidade não vem das coisas materiais, ele dizendo. Aí ele encerra, olha só: não eduque seus filhos para serem ricos, eduque-os para serem felizes. Lamentavelmente, reconheceu tudo isso tarde demais, no final de sua vida, morrendo. Será, irmãos? Pastor, eu não tenho tanto dinheiro, nem eu, você, mas não precisa ter muito dinheiro para confiar nele. Sobre que base nós estamos fundamentando nossa vida? O que realmente tem valor para nós? O que é verdadeira felicidade para nós? O que é vida abundante? O que é realização? Eu quero convidar você hoje a colocar sua vida nas mãos de Deus, a descansar nos braços de Deus, a colocar toda a preocupação e ansiedade nas mãos do Todo-Poderoso. Tudo aquilo que está trazendo estresse para o seu coração, eu quero te convidar hoje a tirar dos ombros e colocar nas mãos de Deus. Sabe o que é isso? Respirar, se sentir leve, feliz. Feliz com pouco, até com as lutas. Mas algo dentro de nós acontece, que muda tudo. E a gente vai encarar a vida de outra forma. Eu quero convidar você a lançar sobre o Senhor toda a sua preocupação. Tudo aquilo que está trazendo aflição para a sua alma. Você crê que você pode fazer isso hoje? Entregar isso nas mãos de Deus? Você crê? Ou você vai continuar carregando? Lá numa fazenda, um homem com a caminhonete deu carona
a um senhor que estava com um fardo nas costas. Aí ia para lá, vamos embora, te dá carona. Ele subiu na caminhonete e continuou com um fardo nas costas. Aí o homem parou, abriu aquela janelinha que fica atrás, né? Falou assim: moço, tira o fardo das costas. Ele disse: não, eu não quero fazer muito peso no seu carro. Às vezes a gente faz assim, irmãos. A gente está carregando fardo que Jesus disse: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lance sobre mim todo o seu fardo, e eu vou dar alívio à sua alma, eu vou dar alívio ao seu coração. Você pode fazer isso hoje, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, vamos cantar. Se você quiser vir à frente, colocando a sua vida nas mãos de Deus, pode vir. Eu quero orar com você e por você.